Seja bem-vindo a mais um Cristosofando. Eu sou Emerson Cicarelli e é com muito prazer que estamos em mais um programa. E hoje, um tema muito interessante, um tema que eu acredito, Fábio, que vai dar o que falar, e isso é muito bom porque levam as pessoas a refletir, e com uma convidada muito especial, a Bispa Letícia Ferreira. O nosso tema de hoje é Do Púlpito à Proteção, o papel da igreja mediante ao feminicídio. Desde já, eu quero que você compartilhe com mais pessoas, manda nos grupos, envia para aquele pessoal que você sabe que gosta de assistir um bom podcast cristão, gosta de um tema que, querendo ou não, acaba se tornando um debate de vez em quando. E o mais importante, aquela pessoa que gosta de conhecimento. Desde já, eu quero apresentar as pessoas que estão juntamente comigo, do meu lado, meu parceiro, pastor Fábio Azaf. Como vai, Fábio? Tudo bem, pastor Emerson. É um prazer estar aqui nessa mesa juntamente com os nossos irmãos. Um tema interessante, pouco falado, porém nós iremos explorar esse tema que vai nos chamar muita atenção na mesa e no público que nos espera. Juntamente conosco se encontra a Bispa Letícia Ferreira. Desde já, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma bênção ter a senhora aqui e eu tenho certeza que será um programa muito edificante para todos nós. Amém, amém. Agradeço, gente, o convite, agradeço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, e o que eu peço é que seja algo edificador, que o Espírito Santo adentre na tua residência e ele transforme as pessoas que vão nos ouvir e abra a mente delas. Bom, o assunto é aquele tipo que não é muito mencionado dentro das igrejas e até mesmo em muitos podcasts. Por isso ele foi escolhido com muito cuidado, com muito zelo, e buscamos uma mulher de Deus para que possa falar, dar a sua opinião, as experiências de pessoas que já pode ter ajudado a respeito de feminicídio. Algo muito preocupante nos dias de hoje, não é verdade? Não só preocupante, como algo muito real. E algo que vem escancarado e muitas vezes a igreja não fala, não aconselha, quer encobertar, sendo que é algo que a Bíblia condena. Totalmente. Sendo que é algo que o próprio Deus abomina. Porque quando a gente vai ver dentro das Escrituras, de que forma que é para ser vista o homem, o protetor da casa, e a mulher a parte mais frágil. Quando o apóstolo Paulo vai nos orientar, ele fala que, inclusive, o homem, se necessário for, ele deveria entregar a vida pela mulher como Cristo se entregou pela igreja. Então, a partir do momento em que a pessoa agride ao seu cônjuge, e eu vou ser um pouco ousada aqui, eu peço desculpa para aqueles que se ofenderem desde já, mas eu vou colocar aquilo que o Espírito Santo sempre me direciona. A partir do momento que o homem ele começa a deteriorar a esposa, ele está deteriorando a si mesmo. E que honra há nisso? Que glória há nisso? Porque, eu quero mostrar para ela que eu mando. Eu quero só que o você mandar. Ela me tirou do sério. Ela fez isso. E cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê os frutos do Espírito? Porque a partir do momento que eu agrido alguém, seja até mesmo muitas vezes verbalmente ou até fisicamente, que eu agrido alguém usando o outro como álibi, eu estou saindo totalmente do propósito. Porque Cristo, na cruz, queria algo mais atenuante, queria algo mais agressivo do que aquele momento que ele estava no Gólgota, que o seu suor se transformou em gotas de sangue de tanta agonia que ele tinha. Só que quando Pedro arranca a orelha de Malco, o que ele poderia ter feito? Se fosse eu, talvez, já digo de antemão, eu ia falar, bem feito, vai ficar sem orelha agora. Olha o que você está fazendo. Não, você vê que ele estava tão ali cheio do Espírito Santo, apesar do seu corpo estar em grande agonia, que ele restaura. Então, não é desculpa para ninguém usar o outro me tirou do eixo. E por isso eu fiz isso.
Então, quando a gente fala de feminicídio dentro da igreja, não é muito dito. Pelo contrário, é encobertado e ainda é colocado o nome de demônio. Ah, isso foi demônio. Então, é algo muito tênue. E por que assim, pastora? É encoberto? É porque falta conhecimento da liderança? Falta um esclarecimento? Ou é porque o feminicídio está encurtido dentro da igreja? Porque a gente tem visto as propagandas, até mesmo a mídia falando, só que a religião, que no caso a qual nós pertencemos, é pouco comunicada e falada. E quando se fala, se reprime. Então, ao seu ver, qual o parecer, qual o meio que a gente pode estar mencionando e até mesmo dando luz para aqueles que estão passando essa dificuldade? Eu acredito que a primeira coisa é deixar muito claro. Eu vou ser bem sincera. Na igreja, por exemplo, eu nunca precisei falar diretamente sobre feminicídio, porque eu falo sobre casamentos restaurados e saudáveis. O porquê que uma mulher ela acaba entrando num relacionamento tóxico, né? Que é o termo que a gente usa na psicologia, que é o termo que a gente vê. Porque ela não sabe nem o que é saudável. Porque muitas vezes essa pessoa que está na igreja, essa mulher, cresceu no lar onde o pai a abandonou. Então, qualquer tipo de afeto, para ela é um mundo. Ainda que depois desse afeto, ainda que depois que esse agressor venha arrependido, chore, traga flores, ela vai dizer, não, mas ele me ama. Porque ela não teve uma identidade restaurada. Então, eu trabalho muito isso até na minha mentoria, que eu sou mentora de mulheres cristãs voltadas para a mulher. E o primeiro módulo da mentoria é identidade. Porque uma mulher que não tem a sua identidade em Cristo, ela aceita qualquer tipo de relacionamento. Ela acha que o menor dos menores de demonstrações de afeto é o suficiente. Então, muitas vezes, a mulher acaba nem levando isso ao pastor, porque ela se sente constrangida, ela se sente envergonhada, e ela fala o seguinte, eu mereci. Então, eu falo como psicanalista, já atendi algumas pessoas que falaram, não, ele fez isso porque eu mereci. Então, aí você vê que dentro da igreja, muitas vezes, não é dito nem sobre uma restauração de identidade. Não é ensinado sobre isso. Então, se não é ensinado básico, se você não tem nenhum básico, qualquer coisa abaixo disso, a pessoa acaba aceitando. Então, quando vai se falar de feminicídio dentro da igreja, de agressão, de morte, é uma fatalidade, aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque não ensinaram nem o básico para aquela mulher, que é o mínimo de amor, que é a partir do momento que essa pessoa te ama, ela vai te respeitar. E aquilo, eu sempre bato muito nessa tecla. Um relacionamento, para mim, ele não pode ser o marido e mulher. O relacionamento, para mim, ele tem que ser trino. Igual Pai, Filho e Espírito Santo, precisa ser o marido, a mulher e o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não vai dar certo. Mas com o Espírito Santo ali, começa a interceder ao Espírito Santo para modificar o outro. Eu falo isso porque meu relacionamento é assim. Tem coisas em que o meu esposo, o bispo Denis, ele faz e muitas vezes eu discordo. E eu chego, chamo ele para conversar de uma forma bonitinha, comunicação não violenta. Olha, você lembra disso, tal, venho bonitinho. E ele fala, mas eu discordo. Você discorda? Tá bom. Aí eu vou e dobro o joelho. Aí eu saio ali da conversa, dobro o joelho e falo, Espírito Santo, eu fiz minha parte, eu tentei, agora é com o Senhor. Aí o Espírito Santo vai lá e convence. Só que muitas vezes isso dentro da igreja não é ensinado. Não é ensinado sobre diálogo no casamento, não é ensinado sobre respeito, não é ensinado sobre limite, porque acham que se eu ensinar isso, eu estou tirando a mulher da submissão. Quando, na realidade, quando a gente ensina isso para uma mulher, aí que você está ensinando a submissão. Porque ela vai entender que o homem é o cabeça e que acima do homem, então, quem vai estar? Cristo. E aquilo que eu não consegui com meu marido, eu intercedo a Cristo e ele resolve como cabeça do lar. Sim. E é interessante que esse é um assunto muito pouco falado, até porque na história do pentecostalismo sempre foi um tabu falar sobre relacionamento.
Hoje, com a tecnologia, com a informação, com tantos avisos e alertas, né, que nós vemos na televisão, nas redes sociais, em tudo que é lugar, as coisas ficaram um pouco melhores. Mas ainda há pessoas que sofrem essa violência dentro de casa, são espancadas, abusadas fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. E quando chega para tentar falar um líder espiritual, elas escutam aquela frase: ora que Deus muda. Quantas pessoas, quantas mulheres não morreram dentro desse conceito de ora que Deus muda? Uau. E o interessante é o porquê eles dizem ora que Deus muda. Porque tais líderes não tinham e não têm preparo para poder lidar com um caso desse. Então, dentro da igreja, existe uma coisa muito interessante. Eu não consigo resolver, eu não consigo te direcionar, eu não consigo levar você a uma solução, ora que Deus muda. Aí a pessoa ora uma, não muda. A pessoa ora duas, não muda. Ora três, não muda. Não muda. Ou ela tem uma revolta saudável, que nem a de Gideão, né? A revolta de Gideão, aquilo é uma revolta, né? Eu acho que qualquer pessoa que escutasse "O Senhor é contigo, homem valente", falaria amém. Quando a gente prega isso na igreja, o povo fala amém nessa hora. É engraçado amém. Isso. E Gideão olhou para a vida dele e disse: peraí, se Deus é comigo, por que Cadê eu estou milagres? vivendo o que eu estou vivendo, né? Cadê os milagres que os nossos pais contaram? Então, eu sempre falo que nas minhas pregações que é uma revolta saudável. Que existem momentos que você precisa se revoltar Sim. contra algumas coisas. E dentro disso, bispa, na sua visão, a fé pode ajudar a mulher a romper o ciclo da violência? Se a fé pode ajudar, de que forma? Como? A fé não só pode, como a fé ajuda a romper. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, para a mulher sair de um ciclo de violência, ela vai ter que ter uma transformação da mentalidade dela. Começa por aí. E aí a gente vai lá no que a palavra do Senhor diz: renovai o vosso entendimento, não vos conformeis com este século. Então, a fé, ela te leva à ação. E qual que é a ação? Muitas vezes essa mulher até mesmo identificar. No caso, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acompanhei muito de perto, uma amiga, que é minha amiga até hoje, e ela estava em um relacionamento onde a pessoa tinha transtorno de personalidade. Meu Deus. E como que isso vai ser diagnosticado? Ela pedia chorando para mim: Lê, faz campanha comigo, Lê, ora comigo. E ela sabe que eu sou daquelas de subir um monte, de ir para a oração. Ela leva a peça de roupa dele e faz isso, e faz isso. E eu fui acompanhando ela. Foram 5 anos vendo ela até desmaiar no serviço por causa do emocional. E até que um dia, aquela situação me gerou tanto um confronto que eu falei para ela, falei assim: olha, ele já procurou um psicólogo? Psicólogo não, um neuropsicólogo. Ela falou: não. Falei: então vai atrás. Vai fazer os testes. Essa pessoa tem transtorno. Porque uma coisa, quando a gente falo isso porque eu sou estudante de psicologia também. Então, tem coisas que realmente é demônio. Como pastor, eu acredito sim. Totalmente. Só que, gente, em nome de Jesus, quando é demônio, existe algo que você vai saber se é demônio ou não. Você vai pôr a mão, vai falar: em nome de Jesus, sai. E o bicho sai. E a pessoa muda. Já teve casos que eu estava do lado do meu pai, isso eu presenciei. Um homem chegou dentro da igreja totalmente alcoolizado, fedendo a álcool. Ninguém suportava ficar perto dele. Meu pai virou para mim e falou assim: isso é demônio. Foi lá, colocou a mão em cima, repreendeu. Até o cheiro de álcool foi embora. Acredito. Olha, acredito. Porque era demônio. Acredito, aquilo era demônio. Sim. Então, Deus cura. Eu creio que tem pessoas que estão no meio de um relacionamento assim, de agressão, que é demônio. Claro que eu creio. Creio que daí você vai lá, o pastor ora, você ora e a coisa transforma. Mas também existem problemas mentais. Existem problemas neurológicos. Exatamente. E se a pessoa não vai atrás, como que ela vai descobrir?
Porque a fé sem obra é morta. Então, a fé pode libertar. A fé é o que liberta. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas eu creio. Eu não vejo um casamento restaurado, mas eu creio que Deus pode restaurar. Parabéns, você tem fé. E agora o que você vai fazer? Porque você me disse que tem fé sem obra. De nada serve. Então, você vai ter que ter atitudes. E qual atitude que eu diria para essa mulher que está muitas vezes passando por isso? Primeira coisa, procure um psicólogo. Procure uma ajuda psicológica, um neuropsicólogo, para ser mais específico, para fazer testes, muitas vezes, para descobrir se essa pessoa... Porque, às vezes, você pode estar lidando com uma pessoa que tem transtorno de personalidade. E como que eu vou tratar com transtorno de personalidade? Com remédio. Como que eu vou tratar com uma pessoa que é borderline, que no início do relacionamento você é o céu para ela e ela faz tudo para você e depois vem uma pressão imensa que pode chegar, muitas vezes, a ser agressiva. Como que eu vou lidar com essa situação? Só com a oração? Não. Para isso tem a ciência. Para isso Deus deixou que nós viéssemos a estudar. E dentro daquilo que o senhor falou, pastor Scarelli, é que quando a pessoa, por exemplo, vai procurar um líder e ela muitas vezes sai dali com uma resposta de que, irmã, hora que isso resolve, vamos ser sinceros, tem muitos líderes espirituais que eles estão fazendo desfavor ao reino. Totalmente. Que eles não estudam, que eles não meditam nem nas escrituras. Eles só pegam a Bíblia para ler no dia que vão pregar. Ou prega ouvindo pregação de YouTube. Que a gente não sabe nem a fonte. E sabe isso que a senhora falou é importante porque 2 semanas atrás eu participei de um debate a respeito de psicanálise. Se é lícito usar ferramentas psicanalíticas no estudo da escritura. E eu fui o único ali que defendi que sim, né? Porque eu sou psicanalista. E praticamente fui sabatinado, né, Fábio? Fui sabatinado por 4, 5 pastores. E o que é importante deixar claro para que as pessoas entendam? A psicanálise, ela não está preocupada em falar de trindade, ela não está preocupada em descobrir ou provar se Jesus nasceu de virgem ou não, se ele ressuscitou ou não. A psicanálise, ela lida com as dores da alma. Né? E o que é que mais vemos nos personagens do Antigo Testamento? No Novo também, mas no Antigo muito mais. Dores na alma. Muitas pessoas que carregavam dores na alma, embora o debate não é nem o diálogo não é nem sobre isso, né? Mas é muito profundo, porque você pega o caso de um Jefté, por exemplo. Um camarada que foi rejeitado desde quando nasceu. Né? Filho de prostituta. Imagina como era tratado no seio familiar. Quando cresceu, é expulso pelos próprios irmãos. Depois foi andar com homens de má fama. De má fama. Né? E quando aparece aquele problema, os anciãos, eles buscam Jefté. E Jefté dá uma boa resposta para eles. E Jefté deveria ter dito não. Ele não deveria ter voltado para o ambiente tóxico. Mas o problema da autoafirmação. Exato. Eu vou provar para eles que eu sou bom. Eu vou provar para eles o meu valor. Só que dentro de um ambiente que você não tem valor... Você pode fazer fogo cair do céu, como Elias fez. É como um ditado que eu escutei há muitos anos atrás que fala: não adianta você ensinar se o coração do homem não está preparado para aprender. Uau, é isso. Né? E aí nós vemos Jefté naquele desespero, um homem que nasceu totalmente desapegado de irmãos, desapegado de pai, em um momento de pressão, de ansiedade. O primeiro que aparecer na minha frente eu vou sacrificar a Deus. E aí a gente sabe... Que foi a filha. Pastora, uma pergunta. Claro. Você estava mencionando sobre os conceitos do feminicídio e tal, como transparecer em relação à liderança. Mas eu gostei de uma frase que você mencionou, e é oportuno, que muitas mulheres não sabem o que é isso. Comunicação violenta. E, às vezes, dentro dessa situação, porque o feminicídio é a conclusão de um caso que gera prolongadamente. Exato. Então, começa sempre pela comunicação violenta. Então, eu gostaria que você pudesse nos dar essa abertura e de entender, porque muitas mulheres não sabem o que é isso, e até mesmo alguns homens.
Por exemplo, posso chamar o pastor, pô, pastor, você é burro. É uma comunicação violenta. E às vezes as pessoas não sabem, mas por desenrolar vamos dizer assim, como se fosse uma pipa, quando vai ver, a pessoa se perde. Então, eu queria que você me comunicasse. Claro, não, vamos lá. Comunicação não violenta é um termo de um psicólogo americano que ele trouxe. E qual que é o segredo? Ele vem nos trazer, eu vou falar de uma forma bem sucinta, mas para a pessoa conseguir entender e aplicar na vida dela. É, na realidade, quando você para de agredir a pessoa e critica o fato. Porque qual é o hábito, até da nossa sociedade? Vamos falar, porque isso é real. Como que é ensinado? Quando você faz algo errado, a pessoa chega para você numa empresa, na escola. Vamos colocar na escola. Sim. A forma que a gente muitas vezes foi ensinado pela professora. Quando você errava um exercício, e digamos que você tirou 0 na prova, o que a professora chegava e falava para o aluno? Nossa, você é burro, hein? Poxa vida! Poxa! Eu peguei essa época. Caraca, você não sabe isso! Se a minha professora de 4ª série trabalhasse hoje, ela ia presa. E quando eles pegavam a palmatória, ainda batia na mão. Meu Deus, mas voltando aqui ao assunto. Isso gera traumas. Sim. Porque uma criança, do 0 aos 7 anos de idade, eu sempre brinco que uma criança, até na gestação, ela é uma folha em branco. Não tem nada ali. Ela está sendo criada. Na gestação, ela pega as emoções da mãe, tudo que a mãe sentiu. Se a mãe rejeitou aquela criança, ela já vai nascer com uma raiz de rejeição ali. Então, uma dica que eu dou para vocês, mulheres, eu sou apaixonada por esse livro da Joyce Meyer, Raiz de Rejeição. Eu posso indicar, né? Claro, por Então, favor. tá bom. Raiz de Rejeição da Joyce Meyer é surreal. Muito bom. E ali, a criança, ela começa a criar a sua genealogia, sua genética. 50% mamãe, 50% papai. Eu sempre falo, nós somos biopsicossocial. Então, quando eu venho com a parte da mamãe, a parte do papai, a parte do próprio Deus que está no nosso DNA e o meio ao qual eu vivo. Então, se essa criança que foi ensinada desde pequena pela mãe, pelo pai, pela professora, que ela é burra, o que ela vai crescer dentro dela? Que ela é burra. E aí, quando ela arranja um parceiro que a elogie, que fala que ela não é burra, não, ela é linda, que ela é isso, ela vai ali ter um deslumbre. E o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai entrar muitas vezes num relacionamento tóxico. De dependência emocional. Total. Então, o que seria a pessoa identificar a comunicação não violenta? É quando ela percebe que o outro está atacando a identidade. Você pode... Ai, nossa, Letícia, que coisa. Então, agora a gente não pode mais dizer que a pessoa é burra? Nunca pôde. Não é que agora não pode, nunca pôde. Você pode criticar o fato. Você pode dizer, olha, um exemplo, essa prova você não foi bem. Essa não é uma atitude, essa não é uma nota cabível para um menino inteligente como você. Eu acredito que você pode tirar algo melhor do que isso. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que sem ser violenta, sem gerar um trauma. Eu posso confiar em você que da próxima vez, filho, você vai estudar mais? A mãe vai estar aqui, o pai vai estar aqui, a gente vai estudar junto. A professora dizer, olha, eu quero que você me pergunte quando você tiver dúvida. Você está dizendo que é o que as pessoas queriam dizer naquela época. Olha, você pode mais, só que você não tirou isso. Só que é você falar e não agredir. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, ela é o essencial para essa mulher conseguir sair do feminicídio. Porque esse homem, muitas vezes, a mulher tá magra, tá linda. E ele vai virar para ela e vai falar, nossa, como você ficou... Como você ficou, não. Nossa, você tá gorda. Nossa, essa roupa tá horrorosa. Nossa, você tá ridícula. Ele vai diminuindo a identidade dela. Tudo começa na fala. Na fala. Eu falo que é muito engraçado que tudo foi criado com o poder da fala. Na fala. Começa aqui. Começa o que você fala, começa aquilo que você sente, você exterioriza com o seu falar. O próprio Deus criou todas as coisas com a fala e apenas nós com as mãos. E assim também um feminicídio. Ele nunca vai começar com alguém com uma faca em cima da outra ou com um murro em cima da outra pessoa. Ele vai começar numa fala. Com comparações, né? Comparações, manipulações. Nossa, onde você vai com essa roupa? Um narcisista, né? Um narcisista, é clássico isso.
Onde você vai com essa roupa? Não, você não pode ser assim. Quem você pensa que você é? Ou até uma frase que isso já começa a demonstrar uma agressão. Se algum dia eu te deixar, você nunca vai conquistar ninguém. Você nunca vai ser ninguém. Opa! Como assim? Então quer dizer que um relacionamento está acima daquilo que Deus pode fazer por nós? Porque eu deixo de ser quem eu sou quando eu saio do centro da vontade de Deus. Então, a minha identidade, ela não está vinculada a um relacionamento humano. Então, quer dizer que se um dia o meu marido morrer, acabou a vida para mim. Eu vou ter que ser enterrada junto? Não. A minha identidade está em quem eu sou em Cristo. Quando a gente fala que a mulher precisa entender não que ela tenha que desrespeitar, eu honro meu marido. Meu marido sabe onde eu vou, com quem eu tô, como que tudo funciona. Eu honro como cabeça do lar, como sacerdote da minha família. Porém, se algum dia, pelo motivo que for, ele decidir me deixar, então acabou a minha vida? E muitas vezes esses tipos de pessoas deixam marcas e até mesmo por causa do seu financeiro se seguram as mulheres, até mesmo a identidade dessas mulheres que são frágeis, e aí é onde utiliza esses meios comunicação violenta. Exatamente. É engraçado que isso que o senhor acabou de falar, pastor Emerson, que, na verdade, quando a gente fala da comunicação não violenta e essas mulheres não deixarem o seu lar, isso acontece muito no direito penal, a gente vê isso claramente. Sim. Sou bacharel em Direito, então a gente estudava e eu fiz alguns estágios na delegacia e era nítido que a mulher ia lá, fazia um boletim de ocorrência com o olho roxo, com o rosto deformado. Você olhava assim, eu ficava, meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí ela ia, prestava a queixa, depois ela ia para casa, a polícia ia atrás, prendia, começava o inquérito, começava tudo. No dia da audiência, ela não aparecia. Por quê? E aí, algumas, eu tive até o privilégio de poder conversar com elas e perguntar por que você não foi na audiência, ao jeito que você ficou. E era isso que elas me falavam. É que eu entendi que a culpada fui eu. E outras até tinham consciência. Falou assim, mas se eu colocar ele na prisão, meus filhos vão passar fome. Então, algumas mulheres se sujeitavam àquela situação e se sujeitam algumas até hoje. Por quê? Porque elas não têm nenhum apoio. Elas sabem que está fazendo mal, só que ela fala, se eu sair disso daqui, como que eu vou viver? Então, é algo que a igreja precisa ter essa consciência. Como nós vamos lidar com isso? Será que nós vamos acolher? Não estou dizendo, gente, deixar bem claro aqui, não estou dizendo que eu sou a favor do divórcio, não estou dizendo que você tem que se divorciar. Porque ele gritou comigo e falou que eu sou burra. Eu ouvi a bispa, vou pedir divórcio. Pelo amor de Deus, vai se converter, vai tomar vergonha. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou falando que tudo tem um começo. E se você não identifica, eu sempre faço uma analogia com um câncer. Um câncer diagnosticado no início tem uma chance altíssima de sucesso e de não ter problemas vindouros. Mas um câncer tardio pode dar uma metástase. E aí não tem mais o que curar. Profundo. E a grande questão é que precisamos lembrar também o papel da mulher dentro da Bíblia, né? Ele nunca foi muito bem explorado. Nós carregamos uma herança judaico-cristã, né? Onde ela foi aplicada durante muito tempo nas igrejas. A maneira em que a mulher era tratada no Antigo Testamento, muitas igrejas tentaram tratar da mesma maneira e tentaram tratar da mesma forma. Eu, por exemplo, pastoreei uma igreja há 20 anos atrás que as mulheres não subiam no altar. Não é que elas não podiam nem pregar, elas não podiam subir no altar, em um palanque de madeira, gente, pelo amor de Deus. E eu lutei de todas as formas para quebrar isso, mas elas não aceitavam. Não, a gente não pode subir, ali é só para homem. Na Bíblia está escrito, não permito que mulher ensine. A mulher tem que ser submissa ao marido. E interessante é que essa submissão do livro de Gênesis,
ela foi muito mal compreendida. Porque quando Deus faz a mulher, ele usa uma expressão aqui, que é essa aqui, ó. Ezer Knegedô. Uma ajudadora que lhe corresponda. Uma auxiliadora que esteja frente a frente com ele. Uma parceira adequada, equilibrada, que se contrapõe de modo complementar. Isso é o texto hebraico, de Gênesis capítulo 2, verso 18. Então, esse conceito de a mulher ser submissa ao marido não deve ser exatamente da maneira que foi interpretada. O verbo hebraico aqui deixa bem claro, oposta. Deus fez algo oposto ao homem. Por isso que o homem tem uma opinião e a mulher tem uma outra opinião diferente. Porque Deus fez ambos de frente um para o outro. E muitas pessoas, infelizmente, não sabem dessa informação, não sabem dessa profundidade, não é pesquisado, não é ensinado, não é falado nas igrejas, não é pregado. E isso faz com que a mulher acabe, muitas vezes, sendo desvalorizada. Eu acho engraçado que uma vez eu ouvi essa frase e ela é real. Uma vez um pastor falou para mim, mulher não pode ser honrada, porque o pecado entrou no mundo por causa de uma mulher. Um pensamento judaico, primitivo. Aí eu olhei bem para ele e falei assim, concordo. Só que daí veio Jesus e quebrou tudo isso. Porque o Salvador fez questão de usar uma mulher. Ele não precisava de Maria. Ele poderia fazer uma teofania, ele aparece, eu sou Deus, eu faço, eu aconteço... E eu morro na cruz, eu salvo todo mundo. Mas ele escolheu quebrar esta maldição. E é tão claro que você vê que Jesus em nenhum momento impediu que as mulheres o acompanhassem. Sim. Você vê que em nenhum momento Jesus não impediu nem as crianças. Quando os discípulos quiseram tirar as crianças, não, deixa vir a mim elas, porque delas é o reino dos céus. E então Jesus ele já veio contrapondo isso. Enquanto o judaísmo vem colocando que a mulher não tem um valor... Cristo vem enaltecendo a mulher. E coloca 4 na sua genealogia. E, além disso, o que ele faz? Quando ele está passando naquela cidade de Samaria, ele deixa os discípulos irem atrás de alimentos, de estadia, e ele espera uma mulher samaritana no poço. Totalmente amargurada, né? Totalmente frustrada, machucada. É uma mulher que, nos dias de hoje, meu Deus... vivia à beira da sociedade, tanto que ela não ia pegar água nem junto com as outras mulheres. Pensa o que ela deve ter sofrido. Ela ia no pior horário. E a maneira que ela se remete a Jesus mostra um conceito que está acontecendo muito no século XXI, que é o conceito de mulheres masculinizadas. Exato. Ela trata Jesus, ela responde para Jesus não de como igual uma mulher. Igual. Ela responde como se ela fosse um homem. Ela é grosseira, ela é ríspida, né? A pessoa de Jesus. E isso é uma coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje também, né? É conceito de mulheres masculinizadas, que perdem a sua feminilidade e o seu papel proposto. Isso é muito real, e aí vem essa questão dos extremos. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Qual a diferença entre o veneno e o remédio? A dose. Se eu pegar um remédio e tomar ele em doses cavalares, sim, eu vou morrer com uma intoxicação. E o veneno é a mesma coisa, uma intoxicação. Então, qual que é a diferença? Tudo que é extremo, você vê que Deus nunca foi extremista. Você vê que o próprio Deus deixa o exemplo, que olha, em 6 dias o homem trabalhará, no 7º ele vai descansar. Cansará. Mas vem a sociedade e fala, não, você tem que trabalhar 21 dias sem descanso, você tem que o mês inteiro. E aí depois vem todas essas doenças que a gente tem, burnout, enfim, tantas outras por causa disso. Porque o homem não para respeitar o básico, que é de... Se a gente for pegar lá a pirâmide de Maslow, o básico dos básicos da fisiologia. Água, alimentação e sono. Sim. É o básico para você sobreviver. E quando a gente fala da mulher masculina, é aquela que deixou de viver o básico. Porque uma mulher que entende a identidade dela em Cristo, ela não se torna masculina.
Ela pode prover, ela pode trabalhar, ela pode ir para cima, ela pode ser aquela mulher... Não estou falando daquela mulher parada, pacata, não. Porque quando a gente vai olhar a mulher de Provérbios 31... Meu amigo, que mulher é aquela? Sim. A mulher negocia, a mulher vende, a mulher dá ordem às servas, a mulher fecha negócios, ela faz o dinheiro do marido aumentar e ele entrega o dinheiro na mão dela que confia. E, além de tudo, o marido é honrado na cidade por causa dela. Então, você vê que a Bíblia nunca colocou uma mulher para ficar como sombra, para ficar escanteio, para ficar colocada de lado. Se você for ler a mulher de Provérbios 31, uma mulher que negocia, que dá ordem, que faz, e ainda é uma mulher que está ali com o seu esposo. À noite, a sua lamparina ainda está acesa. Então, você vê que é uma mulher que age, enquanto a sociedade de hoje quer colocar que a mulher, se ela fizer tudo isso, ela não precisa de um homem. Eu não estou dizendo... Seria as feministas. Isso. Exatamente. Eu entendo que existe a feminista ponderada, que no caso são as mulheres que auxiliam os homens nesse parâmetro, porque existe essa ideologia, né? E aonde veio também esse exercício da lei, né? Lá em 2006, que por causa da Maria da Penha, por causa desses motivos em relação à falta de identidade, a comunicação violenta, e assim começou a descortinar. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho da lei referente a Maria da Penha e até mesmo o que pode ser beneficiado tanto para o homem também, né? Porque isso não é somente para a mulher. É complicado. Um homem numa delegacia Mas tem. Mas é complicado. Olha, Sim. eu tenho caso de amigos que foram e o pessoal que recebeu eles falou, cara, volta pra casa, não passa essa vergonha porque é feio Sim. demais. E para as mulheres também. O Mário da Penha. É o Mário da Penha. Na realidade, isso é um tabu, né? Sim. Isso é um tabu, isso que o pastor acabou de falar, acontece, é real no ambiente de delegacia, até porque vai chegar lá, aí os policiais vão prender, a mulher tem 1,30 m. Aí fala, nossa, você apanhou. Gente, a agressão é agressão. Às vezes é o pior, né? Às vezes um capeta... Não, e eles podem até te dar um atendimento, mas por dentro, desculpa o termo, mas por dentro eles vão fazer que trouxa, que bobão, que besta, apanhou de mulher. É o machismo, o machismo, cara. Exatamente, que é os dois extremos, o feminismo e o machismo. Você já viu um vídeo, eu já vi no YouTube, no Instagram principalmente, a mulher dentro do carro, se não fosse filmado, filmaram, ela começou a agredir o homem com palavras assim muito fortes, bateu no homem e ele ficou quieto. E se não fosse gravado, aí ela saiu do carro dizendo que ele bateu nela. Ela rasgou as vestes, tem um vídeo e tal. Uau, não cheguei a ver esse não. E aí, se ele não tivesse esse vídeo, ia ser ele ia diferente. ser acusado. Ia ser acusado. Então, existe, querendo ou não, existe também. É favorável também, não só para as mulheres, que é o principal alvo, mas também para os homens também. Eu acho que aí a gente entra num outro detalhe, chama caráter. Sim. Aí a ausência de caráter. Aí já é... Aí a gente vai entrar igual Caim. Pastor, Caim e às não vezes tinha na igreja caráter. não existe isso? Como assim? Por exemplo, a menina ou a esposa vem cheios de malícia, como eu posso dizer... Para manipular a situação? Para manipular a situação e dizer... Ela, na verdade, é o caso, e no caso... o favorecimento seria para ela, não para o esposo. Ou seja, ela que estava cometendo o delito, não ele. Aí, quando você vai ver, descobre, não é ele, é ela. Eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de igreja, eu sempre falo, lá na igreja onde eu pastorei junto com meu esposo, que a casa tem dono. Então, o maior erro de qualquer pastor, de qualquer líder religioso, é achar que ele tem que dar a opinião dele na noiva dos outros. Então, Forte. Primeira coisa. Forte, hein? Primeira coisa, ali, quando eu chego, eu me dispo da Letícia, da teóloga, da bispa, da psicanalista, da estudante de psicologia, da bacharel em direito. Não, joga tudo isso. Da mentora de mulheres, joga tudo isso fora. Vamos dentro do que o Espírito Santo quer? Calma aí, vem cá, dá sua mão aqui, deixa eu orar. E o Espírito Santo não deixa nada em oculto. Deixa eu orar.
Primeira coisa que eu daria um conselho para todo mundo que vai orientar qualquer pessoa ligada à noiva, ora e pergunta para o noivo, o que eu faço nessa situação? Porque o que deu certo para você não quer dizer que vai dar certo para ele, nem quer dizer que vai dar certo para mim. Por isso que existe a multiforme graça de Deus. Então, eu não sei o que está no seu íntimo, mas o Espírito Santo sabe. Então, o Espírito Santo entra aqui, revela, mostra, e o Espírito Santo mostra. O Espírito Santo traz à tona. Já aconteceu casos, como o que o senhor está falando, pastor, que realmente chegou na minha mesa e a pessoa estava manipulando. Deus fez do nada a vizinha da pessoa vir me procurar. Eu acredito. Olha. Deus fez a pessoa vir me procurar. Eu acredito. Para contar toda a situação do nada. Pergunta quantas vezes eu vi essa vizinha depois disso daí. Nunca mais. Eu ainda pensei, eu falei, glória a Deus, mulher vai começar a vir para a igreja e vai ficar firme, né? Não apareça mais não. Mas foi ali, para vir tudo à tona. E aí, quando a pessoa vinha me contar achando que, tô enganando, tô fazendo tudo certinho, o Espírito Santo já usou outra pessoa para revelar tudo. Eu sempre falo que, desde o meu primeiro aconselhamento pastoral, e isso faz tempo, eu me lembro que na minha primeira oração eu falei para Deus assim, Deus, eu quero ser como a espada de Salomão, eu não quero cortar nem para cá e eu não quero cortar nem para cá. Eu não quero tomar lado, tomar partido, porque dentro de um aconselhamento existem emoções. Sim. Tem um que se emociona mais e tem outro que não fica, pratica muitas vezes, frio. praticamente nada. E às vezes o perigo não é o que não demonstra emoção, mas aquele que demonstra em excesso. Porque tem gente, bispa, que a Globo e a Record tá perdendo. Eu também acho. contratar. Eu também acho. Gente, a conversa está tão boa, mas você que está aí nos assistindo, compartilha esse vídeo, manda nos grupos, envia para os seus amigos do WhatsApp, porque tá muito boa essa conversa, muito edificante, e já estamos entrando na nossa segunda parte. Bispo, uma pergunta. Sendo mulher, o que mais dói? O silêncio da sociedade ou o silêncio da própria igreja diante desse problema chamado feminicídio? Eu acho que não existe o que mais dói, os dois doem. Não existe como comparar, porque a sociedade foi criada para proteger, para trazer uma igualdade. Sim. E Cristo, na morte dele lá na cruz, também fez isso. Foi para trazer uma igualdade para todos. Ele morreu para gregos, para judeus, romanos, para todos, independente da ideologia, independente da forma como a pessoa se vê, Cristo morreu por essa pessoa. Então, eu acho que o que mais dói, não existe o que mais dói. Ambos doem. Ambos ferem. Se a pessoa estar na igreja, vai ferir pelo silêncio da igreja. E se ela não conhece a Cristo, fere pelo silêncio da sociedade. Então, de qualquer forma, dói. Não existe um que doa mais. Porque, na realidade, é uma ferida. E aí, o único que consegue cicatrizar essa ferida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Pastora, e como fugir desses abusos eclesiásticos? Porque a gente tem visto, querendo ou não, existem alguns abusadores psicológicos e até mesmo físicos. Começa com uma mensagem aqui, como é que você está, precisamos se aconselhar e tal. Como essas mulheres fugir desses casos? Porque a gente tem visto, lembrando que nós estamos falando sobre o feminicídio, mas também existem os abusos de violência. De violência psicológico, doméstico e assim por diante. E até sexual, né? Sim. Existe, a gente já soube de casos de pastores que violentavam mulheres dentro dos seus gabinetes pastorais. Uma das coisas que eu sempre digo, a forma de você evitar abuso é a seguinte forma. Nunca se aconselhe sozinho. Eu aconselho. Eu tenho aconselhamento, eu aconselho homens, aconselho mulheres, mas quando é exatamente com homem, próprio para homem, eu chamo junto o meu esposo. E a minha sala, ela nunca está fechada. Tanto que, pelo contrário, às vezes a pessoa está abrindo algo pessoal dela e não para de passar gente no Ministério de Dança, Ministério de Louvor, e é isso, e é as crianças que rodam pela sala. E por quê? Não dá para você ficar algo enclausulado. Sim. Porque se você fica fechado, como também já aconteceu, e eu falo que eu era muito pequena quando isso aconteceu, mas uma mulher, isso que o senhor acabou de contar, o fato da mulher que se agrediu e saiu da sala pastoral falando que ela foi agredida pelo pastor. E o pastor falou que ele não fez nada. Como você vai saber? Como você vai provar? Opa!
Como você vai saber? Sim. Como você vai provar? Não tem como. Então, a melhor forma é o quê? Primeiro, o seu pastor, ele não é Deus. Começa por aí. Você tem que olhar para o seu pastor, para a sua pastora, como um líder que te direciona. A partir do momento que ele sai da direção do Espírito Santo, amigo, com todo respeito, mas não. Ai, bom dia, você pode me mandar uma foto sua, como você acorda? Vem cá, você é meu marido? Meu Deus do céu. Você é meu marido para te mandar foto? Ai, deixa eu ver se você tá bem. Deixa eu ver como é que você tá. Vem cá, nem meu marido fica tão carinhoso comigo assim. O que é isso? Mas às vezes não é nem... às vezes eles pegam até as solteiras, né? Sim. Muitas Sim. vezes tá carente, tá isso, tá assado, né? E aí, é por Aí isso diz- que a Bíblia diz que lá no juízo final, muitos vão ouvir, mas, Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei, em seu nome eu Por fiz enfermos. milagres. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque eu tenho um temor e tremor. Quem convive comigo de perto, meus filhos na fé, minhas filhas na fé, sabe que quando se trata da noiva do cordeiro, eu temo e tremo. Porque qual é o erro desses pastores? Acharem que eles são os donos. Quando eu deixo bem claro para a igreja, eu sou apenas mordomo. Eu cuido daquilo que nem é meu. E eu tenho que cuidar com o melhor, senão eu que vou para o inferno ainda. Então, E esse assunto que nós estamos tratando é interessante porque a Bíblia já avisa a respeito tanto da violência contra a mulher como do feminicídio em determinados textos bíblicos, né? Nós temos, por exemplo, Tamar, a filha de Davi, que sofreu algo pelo seu meu totalmente irmão. abominável. E o que mais me assusta, o que mais me assusta nesse texto, fora o mau caratismo de Aminon, é a maneira qual Davi olhou para a filha e nada fez. A ausência de atitude de Porque Davi também me chocou. se fosse um pai do século XX, século XXI, ia ter acontecido uma desgraça muito grande. Mas é por causa disso que houve até mesmo a revolta de Absalão. Começou aí. Quando E- a E há ausência... algo assustador no texto que Davi chega a dizer para Aminon, se você tivesse me pedido ela, eu lhe daria. E isso para mim foi algo assim, você já leu isso daí? Já é terrível. É algo assustador. Tenebroso, quando né? é aí que eu pego os calvinistas. Porque E- se Deus predestinou tudo, é onde eu falo. Então, o estupro de Tamar foi predestinado por Deus? Foi mandado por Deus? Não. Lógico que não. A gente vai mais longe também, pastor, sobre Dina. A Bíblia diz que Diná foi Violentada. e Jacó não fez nada. Quem fez foi os Os próprios irmãos. irmãos. E Então- ainda agiu com mau caratismo para com o outro povo. Exatamente. Porque se vocês... O rapaz ainda se arrependeu e falou, não, calma. Eu quero resolver casar. tudo isso, eu vou me casar, eu vou ficar... Ah, você vai se casar, bonitão? Vou. Então tá bom. Então vocês vão ter que passar pelo processo que a gente tem aqui. E quando eles estavam se recuperando, foram Da lá... circuncisão. Da circuncisão, foram lá e mataram de forma brutal. Brutal. De forma brutal, Então, de forma... Nós temos Tamar, a filha de Davi. Nós temos a concubina do Levita, que é um dos textos mais... Complexos, densos, né? mais Acho que é brutal, né? uma história de horror americano. Poderia ser aquela série, uma história de horror americano, porque é um texto muito pesado, né? Do que fizeram com a concubina. E a maneira também que ela era tratada, né? A maneira que Ló tratava suas filhas. Né? Nossa. Meus amigos, não toque nos estrangeiros. Eu tenho 2 moças virgens aqui. E Tomem. eu dou a vocês. Então, nós percebemos que nesse tempo, nessa época, pelo que eu vejo, nem mesmo a mulher que era filha de alguém tinha valor, É, real. né? Nós vemos até a lei de Moisés, isso dá um debate muito grande, as filhas de Zelofaiate, eu acho que é isso, que ele não teve varão e as filhas eram herdeiras. Tiveram que entrar em juízo com Moisés, Né? com Arão, E para é um conseguir. paradoxo interessante aí, porque Moisés teve que consultar a Deus novamente, né? Isso porque a lei veio de Deus, mas tudo bem. Ele precisou consultar a Deus novamente para poder entender como ele agiria com aquelas moças. E no fim das contas, Deus
falou, a terra é delas. Exatamente. Então, você vê que, na realidade, o que eu posso falar isso? E talvez eu esteja sendo simplista demais para algo tão complexo. Mas a natureza caída do homem destruiu tudo de bom que havia. Não há bondade. Eu prego isso veementemente na igreja. Não há bondade em nenhum ser humano. Não há. Não há. Uma criança de 1 aninho e meio, quando ela começa a pedir algo para você, ela vai te pedir com uma voz doce, de uma forma agradável? Nunca. É impondo. Dá. Quero. Que maldade há naquele serzinho? Nenhuma. Mas não há bondade. Eu gosto de uma frase que o Luiz Saião fala, que é: junte meninos de 5 anos em diante, 5, 10 meninos, e deixe eles solto. Vê se algum deles vai invadir e fala assim: faça o que você quiser. Invada o que você quiser. Veja se algum vai invadir a biblioteca. Ninguém vai. Eles vão que é na doceria, é na hamburgueria, porque a natureza do homem é caída. Então, quando a gente fala do ser humano, do homem em si, ele saiu daquilo que era o propósito divino de Deus. E a única forma da mulher ser honrada, da mulher ser vista com valor, é quando o homem volta para o propósito. Que você vê que quando Moisés vai consultar a Deus, Deus fala: a terra é delas, dá para elas. E isso que a senhora está falando é interessante sobre a natureza caída do homem, porque eu estou estudando psicanálise forense. Então, nós acabamos lidando com a mente de grandes assassinos, grandes psicopatas, serial killers. E coisas que acontecem no mundo que não passam na televisão, Japão, Bulgária, Romênia, Áustria, que são países que não estão na janela, né, da América do Sul, é assustador o que o ser humano é capaz. É assustador o que o ser humano é capaz. Eu sempre digo na Escritura o seguinte: eu vejo mais maldade do homem na Bíblia, e isso vai dar problema, do que a ação do diabo. Sim. Vocês conhecem a história do burro? Do burro e do tigre, da grama? Não. Não. É assim, eu vou tentar resumir, é uma fábula. O diabo estava passando, tinham 2 famílias que moravam uma do lado da outra. O diabo estava passando e viu um burro preso. Ah, eu conheço com o cavalo essa história aí. Ele solta o burro. Quando solta o burro era da família A, vou colocar assim, o burro é da família A, o burro vai na fazenda, na plantação da família B, que era ao lado, e come toda a plantação. O dono da fazenda B vê aquilo, ele pega uma arma e mata aquele burro de raiva, porque destruiu toda a colheita da família, acabou com tudo da família. E aí, o pai da família A tá chegando do trabalho, vê o burro dele solto, morto, o outro com a espingarda na mão, ele já tira o facão, vai lá e mata esse pai de família. Sai a filha de dentro da casa desesperada e vê que o pai estava morto, pega a arma, mata esse homem. Enfim, vira-se uma chacina ali. Todo mundo sai matando todo mundo. Passa um anjo naquele lugar e o diabo de longe vendo tudo. Passa um anjo naquele lugar e fala: viu, diabo? Olha o que você fez. O diabo olha e fala: eu só soltei o burro. Então, algo que nós precisamos entender é que a nossa natureza é caída. Nós somos maus. Eu sempre falo isso e torno a repetir. A bondade que você vê em mim é Cristo, porque eu sou ruim. A minha natureza é ruim. A minha natureza... então, por que fulano é bom? Porque ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que nos traz a bondade. É Ele a bondade. Se nós fôssemos bons, o apóstolo Paulo não precisaria dizer: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, quando vejo o que aconteceu, eu já fiz. Então, a nossa natureza é caída. O nosso DNA foi corrompido. Para isso que Cristo morreu na cruz. Se fôssemos bons, para que o sacrifício de Cristo na cruz? Verdade. O sacrifício dele foi para que nós tivéssemos uma esperança. Falar assim: eu vou salvar, vou remir vocês, para que vocês possam viver. Todo aquele que me aceitar e me confessar como seu único e suficiente Salvador, esse sim seja aceito e possa ter a oportunidade de ter a vida eterna. Muito bom.
Agora eu é polêmico. Vou soltar uma... Vamos ver se a pastora vai concordar com a gente ou comigo, né? Nesse caso. Pastora, existe a medida protetiva e também o distanciamento. O distanciamento inibe a vítima, né? No caso. Nesse caso, deveria ser reformulado essa lei, porque muitas vezes não funciona. E tenta uma, tenta duas, tem o distanciamento mínimo e tal, e mesmo assim não acontece o que tinha que, na verdade, resguardar a vítima. O que você acha disso? Como a gente pode... Eu sei que isso vem do Senado, o Legislativo e tudo mais. Isso é uma reforma, mas, né? Sim, mas, ao meu ver, não funciona. Ao meu ver, também não. Olha, eu lembro quando eu estava na... Foi engraçado, até essa resposta que a professora deu, gravou no meu coração. Eu falei assim, professora, quando alguém sai, né, da delegacia, digamos assim, vou responder em liberdade, como que vai ser acompanhado? Tem alguma coisa que, sabe? Ela virou para mim e falou assim, Letícia, aqui é Brasil, não é CSI Miami. Sim. Não, isso daí é muito bom no CSI Miami. Você vai ver lá que, funciona. Aqui não. Aqui a pessoa fez ali o boletim de ocorrência e muitas vezes o agressor volta a morar dentro da casa. E muitas vezes a pessoa que foi agredida, essa mesma pessoa não colocou limite nenhum. Ela fez aquilo, mas ela continua, muitas vezes, indo atrás. Então, até que ponto, né? Sim. Vale a pena a gente, de repente, refletir, vale a pena, de repente, a gente pensar sobre isso, que existe um problema na lei? Existe. Mas existe um problema nas pessoas que executam a lei. E nas pessoas que procuram a lei, desde que seja favorável a ela. Eu sei que não é o caso hoje, mas eu vou trazer só um exemplo para a gente poder entender bem claro isso que eu estou falando. Eu estava conversando hoje com uma amiga na faculdade e ela veio e falou para mim, Lê, eu fiquei chocada. Eu falei, com o quê? Ela falou assim, nossa, o filho de um general, o general faleceu e esse filho recebe uma pensão, só que essa pensão é vitalícia até ele não casar. Então, agora ele está convivendo com uma pessoa, está morando, e ele continua recebendo uma pensão super alta. Eu falei, você está surpresa com o quê? Ela falou, não, porque estavam falando do pessoal que não precisa do Bolsa Família e recebe o Bolsa Família. Eu falei, então, isso chama-se caráter. Porque esse rapaz está fraudando o país e as pessoas que também não precisam e recebem o Bolsa Família também estão fraudando. Então, nossa, Letícia, mas por que você entrou nisso? Porque quando a gente fala de legislação, começa pelo povo. Totalmente. O poder emana do povo. Somos nós que elegemos os vereadores, deputados, presidentes, senadores. Só que nós elegemos, e desculpa falar, mas é verdade. Se você me dá um botijão de gás, eu voto em você. Justamente. E eu estou preparado para isso. A E turma é do esse, pão com mortadela, né? e é esse que vai fazer a lei, que vai me defender e que vai cobrar a execução da lei. Picanha, cervejinha gelada, né? É a realidade. Então, assim, quando a gente fala da situação da legislação, o próprio povo não quer ela em execução. O próprio povo não exige que a lei que é feita esteja em vigor. É uma minoria que quer. Porque se a lei realmente fosse colocada no geral, muitas pessoas sofreriam com ela. Tem uma outra pergunta. Muitas vezes as feministas e até mesmo o público em geral diz que essa Bíblia é machista, é misógina, o nosso Deus é patriarcal. Como quebrar isso? Porque nós estamos falando sobre feminicídio. E aí eles vão dizer assim, poxa, nesse livro aqui a gente viu fulano matar Beltrano, Cicrano. Como a gente mostrar o nosso Deus tão bom e, ao mesmo tempo, mostrando essas atrocidades? Olha, essas atrocidades é muito clara. Qual delas vieram de Deus? Existe algo chamado livre-arbítrio. Eu escolho. Eu sou boa. Mas alguém aqui me revistou? Ninguém me revistou. Se eu tivesse entrado com uma arma aqui e quisesse matar todo mundo, a culpa é de Deus? Não, foi uma escolha minha. Eu premeditei. Eu decidi. A Bíblia, na realidade, é isso que as pessoas precisam entender.
As pessoas estão habituadas a viver um conto de fadas e a querer Exatamente. que a Bíblia fosse um conto de fadas. A Bíblia é um compilado de histórias de pessoas imperfeitas, de pessoas que, cara, Moisés matou. Moisés foi homicida antes de Deus chamar ele. Se fosse eu, já não chamava. Eu ia falar, eu vou chamar um homicida para libertar meu povo? Vou nada. Nós somos assim. Nós achamos que a pessoa não pode se redimir, que a pessoa não pode mudar. Moisés era tão irado que ele matou ali aquele E com guarda requintes egípcio, de crueldade. enterrou e ainda olhou para não ver se não via ninguém. Tipo, não quero ninguém desconfiando de mim, deixa eu ver. E fez ali. E depois foi o homem mais manso. Olha como Deus transforma. Então, quando a gente vê a história da Bíblia, na verdade, nós estamos falando de pessoas imperfeitas na sua essência, que conectadas com Cristo, mostram o reflexo da glória dele. Então, de que forma que eu poderia dizer para elas sobre a Bíblia? Abra o coração. Faça uma oração para o Espírito Santo e falar, tá bom, eu olho essa Bíblia e eu só vejo maldade. Me mostra o Senhor. E aí, porque o que eu sempre falo, eu só lanço a semente. Quem convence é o Espírito Santo. Que bênção. E eu também aconselharia ler um pouco mais o Novo Testamento. Sim! Ler um pouco mais Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acho que a igreja de hoje, ela não dá a mesma atenção para os evangelhos que ela dá para as epístolas paulinas. Exatamente. Eu acho que a igreja ela é muito mais paulina do que jesuína, na verdade. É verdade. Né? Então, para mim, a igreja é paulina, e isso vai dar um problema. A igreja é paulina, no número 1, paulina. Número 2, neotestamentária. Número 3, escatológica. 4, jesuína. Porque se as pessoas lessem mais sobre a vida de Jesus, ele mesmo disse, bem-aventurado aquele que em mim não acha escândalo. Exato. Agora, quando você olha para Abraão, você encontra Isaac, você encontra Jacó, você encontra... Até no José a gente encontra. Aquela hora igual, que ele se vingou um pouquinho dos irmãos. Dos irmãos, exatamente, colocando Sim. o outro na prisão. E é igual até isso que você está falando, pastor, é tão real, igual essa situação que aconteceu agora com o pastor Silas Malafaia. Que muita gente, meu Deus, onde já se viu? Querido, fique em paz, eu não falo palavrão não. Mas ele é um homem. É as pessoas que endeusam. Em que momento ele falou que ele era perfeito? Ah, não, mas porque ele fala, nós anunciamos sobre a perfeição de Cristo. Não a nossa. Não a nossa, porque em nós não há perfeição. E é isso que as pessoas precisam entender. E eu acho que isso é muito bacana. Quando eu aconselho qualquer pessoa, quero começar a ler a Bíblia. Eu falo, começa por João. Eu sou apaixonada por João. Eu falo a mesma coisa. Eu falo Porque Mateus, João- Marcos, Lucas, João. Para mim, o primeiro de todos é João, porque João você vê ali nitidamente o amor. Você vê que a Epístola de João foi escrita exatamente para a igreja, então ela traz esse amor. Porque o que Cristo é amor? E quando há amor, você para de apontar o dedo, você começa a querer ajudar, você se despe, você acaba tirando, arrancando seu ego, seu orgulho. Porque eu falo que ser pastor é você ter que jogar o seu orgulho debaixo do tapete. É verdade. Ser pastor é você virar e falar assim, nunca mais vou te ajudar. E aí você sai irado, e aí daqui a pouco o Espírito Santo te acorda na madrugada. Vai orar por fulano, você fala, não, o senhor tá brincando comigo. Não, o senhor me acordou para orar por aquela pessoa. Vai orar por fulano. E é exatamente no Evangelho de João que nós temos também a quebra, uma posição de atitude de Jesus contra o feminicídio. Porque, pela lei, as mulheres eram apedrejadas. Pega em adultério. Aqui nós temos uma prova cabal de Jesus sendo contra o feminicídio, porque ele salva aquela mulher, né? Uma mulher que foi pega em adultério. Ele salva aquela mulher do apedrejamento. Eu acho isso tão engraçado que sempre me chamou a atenção e eu já cheguei a pregar sobre isso. Alguém adultera sozinho? Não. Cadê o homem? Exatamente. Cadê o homem que estava junto com essa mulher? Só ela ia Duas ser coisas que apedrejada. ninguém sabe. O que Jesus escreveu na areia e Na quem é o areia, cara. quem é o cara? É isso mesmo. A gente não vai saber. Só que naquele momento, quando Jesus fala isso, o que Jesus está dizendo? Por que vocês vão condenar, sendo que vocês também pecam? Sendo que vocês também erram? Tanto que a frase de Jesus é, quem não tem pecado,
Atira a primeira pedra. Ele poderia ser o primeiro a falar, eu, pá! Mas ele não faz isso. E quando vai todo mundo embora, ele poderia pegar a pedra e falar, eu posso te apedrejar. Tá aqui, ó, uma de leve, só para você nunca mais fazer isso. Jesus... Ele se agacha, que é um método pedagógico. desce ao nível da mulher. Lindo, né, esse texto, né? Eu acho encantador. Jesus desce ao nível dela e fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Forte. E aí muda culturas, né, pastor? Porque Eu ele inclui não te mulheres. condeno. Eu te perdoo. Vá e não pegues mais. E esse vai, não pegues mais é um alerta também. Cuidado, porque na próxima pode ser que eu não esteja passando por aqui para te salvar de novo. Exato. É tremendo. Estamos chegando no final, Bispa Letícia. Que mensagem você deixaria para os nossos líderes religiosos que ainda não sabem como abordar um tema tão sério como esse que nós conversamos? Primeira coisa, é claro que buscar a direção do Espírito Santo de Deus, porque, como eu falei, a noiva tem dono, não mexe com a noiva dos outros, que pode dar ruim. Então, entender o nosso papel, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ir atrás de conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Não que ele tenha que ser um psicólogo, não que ele tenha que ser um psicanalista, como eu sou, o senhor é. Não é isso. Eu estou dizendo ele ir atrás de conhecimentos para dar o respaldo para essa pessoa, para saber aconselhar. Porque quando nós estamos nesse papel de autoridade, nós somos, muitas vezes, aquele que vai dar a palavra final para a pessoa. Isso é um peso muito grande. Então, você precisa saber como medir, equilibrar essa palavra, nem muito salgada e nem sem sal, trazer uma temperança nessa situação. E de que forma que ele vai adquirir isso? Com estudo, com conhecimento. Tem até as minhas redes sociais. Se precisar de algum apoio, estou aqui à disposição para poder auxiliar e orientar e expandindo a mentalidade dele. Pedindo para o Espírito Santo trazer uma renovação da mente. E eu falo isso por quê? Porque rapidamente, quando meu filho era pequeno, ele tinha 1 aninho. Foi a vez que eu bati nele. Porque ele me tirou do eixo e aí eu dei 3 tapas nele, e isso eu lembro até hoje. E ele só estava com sono. E aí depois que eu dei 3 tapas, ele virou pro lado e dormiu. Eu caí de joelho, chorando. E falei, Espírito Santo, eu não sei ser mãe. Me ensina. Porque senão eu vou traumatizar essa criança, eu não quero fazer isso. E a minha responsabilidade, me ensina. E eu falo sem demagogia nenhuma. Daquele dia em diante, o Espírito Santo fez com que os cursos certos aparecessem para eu educar meu filho. Você. Os cursos certos. E aí foi onde eu fui para psicanálise, foi onde eu fui fazendo outros cursos de comportamento, analista de perfil comportamental, entendendo. Porque aí quando a gente lida com a noiva, a gente precisa entender de pessoas. Então, uma das formas para esse pastor seria, peça ao Espírito Santo que te guie. E ele vai trazer os cursos certos, da forma certa, porque ele também tem zelo pela noiva dele. É verdade, eu acredito. Suas redes sociais, quem deseja encontrar a senhora no Instagram, Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, TikTok é tudo mesmo, YouTube também, @Letícia Ferreira Oficial com 2 L no final. Ali. Graças a Deus. Fábio Azaf, suas considerações? Quero agradecer mais uma vez por estar entrevistando a bispa. Foi um momento muito oportuno, um tema também relevante para os nossos dias atuais, e que Deus possa soprar seu nome a cada dia mais nas igrejas, nas redes sociais. Amém, amém. Suas considerações, bispa? As minhas considerações é que nós precisamos entender que nós somos mordomos do reino e não os donos do reino. Então, precisamos ter muito cuidado com o que falamos para as nossas ovelhas, porque muitas delas, a única opção que ela vai ter somos nós. Então, temos que lembrar do que diz lá em Mateus, que nós teremos que dar conta das nossas palavras. Isso é muito forte. Então, tem muita gente que fala, nossa, eu quero episcopato. Boa obra você deseja. Parabéns, você quer ser pastor? Lindo. Mas você vai ter que dar conta de cada vírgula. E aí, a história é diferente. E Tiago 3:1 diz que aquele que é mestre, aquele que ensina, virá sobre ele o mais duro juízo. Exato. Para nós, 3 aqui, o juízo é muito maior. Sangue de Jesus tem poder. Porque nós estamos aqui instruindo pessoas. Verdade, é nós estamos verdade. sendo mestres para algumas pessoas. Verdade.
Então, o juízo para nós, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o juízo será muito maior. Sim, com certeza. É verdade. Desde já, eu quero agradecer a Bispa Letícia por estar aqui conosco, né? Creio que ela vai fazer parte da família Cristosofano. Vamos arrumar umas mulheres aí para fazer uns debates, né, Fábio? Colocar ela na linha dos leões, porque, olha, eu vou te falar, fantástico. Sim. Fantástico, Sim. de um conhecimento sobrenatural. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Desde já eu quero agradecer ao João, que está na técnica conosco ali, como sempre. A Bruna, que está fazendo alguma coisa. O rapaz que veio O junto Ícaro. com a Bispa. Ícaro, nome grego, hein? Da mitologia isso daí, hein? Psicanaliticamente falando, o Ícaro é muito estudado, viu? E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, um programa abençoado. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo Cristosofando. Deus abençoe a todos e tchau, tchau.